vocês podem ver ali na projeção, cada quadro é um perfil, é uma caricatura daquilo, do propósito que nós apresentamos a cada noite. No dia primeiro, que foi o domingo, nós oramos desde aquela projeção, meu filho, pela família. No segundo dia, nós oramos, que lembra? Pelo ministério e pela igreja. No terceiro dia, nós oramos por curas, renovo pentecostal e batismo com o Espírito Santo. E o Senhor fez essas maravilhas em nosso meio. No terceiro dia nós oramos. No quarto dia nós oramos pelos dizimistas e ofertantes da igreja. No quinto dia nós oramos pela unidade da igreja. No sexto dia, pelos empresários e microempresários. No sétimo dia, pelos afastados, fracos na fé, desviados. No oitavo dia, nós oramos pela obra missionária. No nono dia, pelos desempregados e pelos empregados, para que Deus estabeleça, dê estabilidade a eles nos empregos. No 10º dia, oramos pelos casais, que um não é crente, a outra não é crente, para que Deus complete a obra de salvação do lar. 11º dia, que foi ontem, nós oramos pela nação. E hoje, meus amados irmãos, estamos encerrando debaixo da unção e da graça de Deus. Quero dizer aos irmãos que não me tenham como chato, como soberbo nem arrogante, mas acabou essa festa de gigana, retiro, chá toda hora. A igreja está precisando disso. A igreja está precisando de voltar ao altar e adorar ao Senhor em espírito e verdade. Ninguém está passando fome, irmão. Quem tomou café hoje de manhã? Quem almoçou? Quem jantou vai jantar após o culto? E que história de manter a igreja só com visibete, com chá, e com retiro, e com isso, e com aquilo, e com acampamento? Não, irmãos. Aqui não é agremiação, aqui não é clube social, aqui não é acampamento, aqui é o santuário de Jeová, onde existem vidas resgatadas no poder do sangue do Cordeiro, para adorar a Ele em espírito e verdade. Quem concorda com isso? Quem pode glorificar a Deus? Pastores, vocês sabem muito bem que a obra de Deus é espírito, não impede da gente ir para a churrascaria, ir para a praia, ir no rio pescar, não impede. Mas esse negócio, que a pessoa falou em bolo, falou em guaraná, falou em picanha, todo mundo se anima. Mas eu soube que os cultos aqui de quinta-feira e de terça eram 3 crentes, Pedro, Tiago e João. Então vamos acabar com essa história de picanha, disso e daquilo, e vamos resgatar o fogo da alma, o prazer de morar na casa do Pai, de enaltecer o nome de Jesus Cristo, o soberano e o magnífico Salvador. E quem pode glorificar o nome do Senhor? Abra sua Bíblia em Eclesiastes, capítulo de número 3, versículo 11 e 12. Eclesiastes, capítulo de número 3, versículo 11 e 12. Tudo fez formoso em seu tempo. Também pôs a eternidade no coração dos homens. Contudo, não se pode descobrir a obra que Deus fez desde o princípio até o seu final. Versículo 12. Sei que não há coisa melhor para o homem do que se alegrar em suas obras. Não há coisa melhor no homem do que se alegrar em suas obras. E eu digo amém por esta palavra. Quero refletir nesta noite, em poucos minutos, sobre o tema escrivões de história. Quero repetir, para a melhor compreensão de todos nós, escritores de história. Conta-se
que um simples engenheiro na área da eletrônica na Suíça. Ele foi passar uns dias de férias em uma casa de campo nos Alpes suíços. E ele foi caminhar um pouco e de repente alguns carrapichos chegou na sua pele, no seu cãozinho de estimação e grudou na sua roupa. E ele ficou muito chateado. E quem conhece carrapicho aqui, levante a mão. É algo que realmente incomoda um pouco. E você tem que tirar com cuidado. Você não tira de vez. E parece que ele gruda, que ele agarra. É assim ou não é? E aquele engenheiro tirou os carrapichos e pegou alguns na sua mão e voltou para a sua casa. Pegou um microscópio e fez uma pesquisa. E na sua pesquisa ele estava com uma interrogação: por que eles grudam tanto? E por que eles dão trabalho de sair do corpo e principalmente de um tecido? Por que eles agarram tanto? E ele descobriu, esse engenheiro, que nas patas, pequenas patas desse micro-organismo havia como pequenos ganchos, e era isso que grudava. E foi que esse engenheiro fez: pegou os carrapichos que não valem nada, que aparentemente ninguém sabe a razão da sua existência, porque Deus criou isto e permitiu permanecer na terra. E este suíço pegou o carrapicho e inventou uma coisa que a maioria de vocês usam numa carteira, usa numa bolsa, usa até numa roupa ou em qualquer utensílio dentro da sua casa. Quem aqui já ouviu falar do velcro? Já ouviu falar do velcro? Aquela coisinha que gruda em algo assim, é algo assim que um corpo, seja um tecido ou um couro, e quando você puxa, dá até um estatozinho, sim ou não? E por que o velcro? Porque a Suíça, ela tem o seu idioma próprio, mas geograficamente ela é constituída por 3 fronteiras distintas. Então você pode tomar café na Itália, com poucas horas você pode almoçar na Alemanha, e com poucas horas você pode jantar na França. A Suíça está no meio dessas 3 fronteiras. Além do seu idioma natural, que é o suíço, a Suíça ela está destacada, classificada por 3 línguas distintas: a Suíça de língua francesa, a Suíça de língua italiana e a Suíça de língua alemã. E é daí que, da língua francesa, ele extraiu esse nome velcro, que é a junção de 2 palavras distintas: velus, que quer dizer veludo, e cro, que vem de crochê em francês. Aí vem o velcro. Aí, o que é que eu venho meditar com isso? Um homem no anonimato, um suíço nos Alpes suíços, pega, podemos chamar um organismo, um micro-organismo ou um inseto, um carrapicho, e faz história, escreve história. Em 1948, em 1955, ele cria a patente da sua descoberta, e hoje o mundo inteiro usa o velcro. Sabe o que eu aprendo com isso, meus amados irmãos? Que milhões e milhões de pessoas que estão no anonimato fizeram história do nada. E se eles fazem história, um simples micro-organismo, um corpo estranho à nossa existência humana, conseguiram revolucionar o mundo com alguma descoberta, que dirá nós, que somos templo e morada do Espírito Santo de Deus. E quando nós estudamos a Bíblia Sagrada, encontramos pessoas que escreveram história. E a primeira pessoa que eu quero falar nesta noite é uma mulher chamada Sunamita, uma mulher rica, uma mulher poderosa, uma mulher que tinha propriedades, que tinha terras, que tinha fazenda. E diz a Bíblia Sagrada categoricamente que quando o profeta Eliseu passava na sua rua, aquela mulher chamava o seu marido e usava a seguinte expressão para o seu marido: este homem que passa por nós, verdadeiramente é um santo homem de Deus. É um santo homem de Deus. Vamos fazer um quarto na laje da nossa casa para receber este homem de Deus. Colocou uma cama, uma cadeira, um candeeiro, colocou uma vasilha com água,
para fazer o quarto do profeta de Deus. E quando o profeta de Deus terminou a obra naquela cidade e resolveu ir embora, ele se sentiu grato pela benevolência daquela mulher. Chamou o seu auxiliar de trabalho, denominado Geazi, e disse: pergunta a ela o que nós devemos fazer em retribuição por todo o benefício que ela fez para conosco. Fez um quarto só para nos receber, nos deu da melhor comida, da melhor água, do melhor conforto. Nós não podemos sair de mãos vazias e não beneficiar a vida dessa mulher. E aquele auxiliar disse: pastor, esta mulher, o maior sonho dela é de gerar um filho, e o seu marido já é de idade avançada, não tem condições de ter um filho. Então o profeta disse: chama ela aqui. Ela apresentou-se à porta do quarto, e o profeta abriu seus lábios e disse: mulher, no tempo determinado de Deus, o Senhor vai visitar o teu ventre e tu terás um menino. A mulher assustou-se e disse: não, profeta, não, meu pastor, não minta para a tua serva. E a Bíblia diz que no tempo determinado do Senhor, a mulher engravidou, o menino nasceu, ele cresceu, já estava trabalhando na roça com o papai e os segadores, quando de repente uma forte dor de cabeça, e o menino gritou: a minha cabeça, a minha cabeça, a minha cabeça, expirou e morreu. E então aquela mulher pegou um animal, botou no animal, foi para o Monte Carmelo e chegou na presença do profeta Eliseu e disse: profeta, por que mentiste para a tua serva? O menino morreu. O profeta foi até o quarto do menino, subiu na cama, deitou sobre o corpo do menino, colocou a boca na boca do menino, os olhos nos olhos do menino, a mão sobre a mão do menino, e a Bíblia diz que o calor da unção que estava em Eliseu aqueceu a frieza da morte que estava no corpo do menino. O menino abriu os olhos, espirrou 7 vezes e ressuscitou para a glória do nome do Senhor nosso Deus. Mas houve uma grande fome depois de alguns anos, e aquela mulher encontra-se com o profeta Eliseu, e Eliseu orienta ela e diz: minha filha, pega o teu filho, teu marido já morreu, e parte desta terra, porque a fome vai ser instalada neste lugar. Aquela mulher migrou para muito longe, e diz a Bíblia que a escassez se acabou, a fome terminou, ela voltou para a sua terra. Mas quando ela retorna, não havia mais casa, não havia mais fazenda, não havia mais animais, não havia mais propriedades, ela havia perdido tudo. Então, somente com a roupa do corpo e o seu filho de lado, ela foi pedir clemência ao rei daquele lugar e disse: ó rei, perdi minha casa, me dê pelo menos a minha casa para eu morar com meu filho. E aquele rei não considerou, nem atentou, porque eram centenas e centenas de pessoas buscando o trono e pedindo para aquele rei uma providência de restituição. Quando de repente, curiosamente, o rei chamou Geazi, o servo do profeta Eliseu, e disse: olha, é verdade, todas as façanhas que o profeta Eliseu fez na terra, é verdade que tudo isso aconteceu? Aí o moço de Eliseu disse: rei, não é só verdade pela história, mas estamos notificando agora, esta mulher que acabou de falar com o senhor, o filho dela foi ressuscitado pelas mãos do profeta Eliseu. A mulher já ia saindo da presença do rei, e quando ela deu as costas que ia saindo, o rei acenou com a mão, chamou o servo e disse: manda buscar aquela mulher. E quando ela se volta para o rei determina: mulher, conforme a tua bondade para o profeta de Deus, eu vou restituir a tua casa, diga, a tua casa, a tua fazenda. Agora o interessante, irmãos, é que ela passou 7 anos fora da sua residência, 7 anos distante da sua terra. Mas o rei disse: manda calcular aí, menino, chama o contador, 7 anos de produção. O que seria de produção na terra desta mulher? Houve fome, é verdade,
mas se não houvesse fome, se a terra dela tivesse produzido, manda colocar aí no papel, eu vou assinar embaixo o que teve de produção, ou teria de produção em 7 anos, além da casa. Eu quero esta produção de volta para a vida dessa mulher. Sabe o que é que eu aprendo com isso, irmãos? Uma mulher que fez história dentro da sua casa, uma mulher que fez história dentro da sua família, uma mulher que marcou a história quando idealizou construir um quarto para o profeta de Deus. Jesus disse: aquele que der um copo de água para alguns dos meus pequeninos receberá galardão de profeta. Ora, se você der um copo de água para um necessitado, ganha galardão de profeta. Imagine uma mulher que constrói um quarto para receber um profeta de Deus. Meu irmão, quantos aqui querem fazer história dentro da sua casa? Quantos aqui querem marcar história dentro da sua família? Aquilo que você fizer dentro da sua casa, para o reino de Deus, para a glória de Deus, pode vir crise na terra, pode vir escassez na sua cidade, mas a história está marcada no céu, na presença de Deus. Deus vai usar a história para abençoar a tua história e vai trazer restituição para a tua casa. Quem crê no poder desta palavra? A segunda pessoa que escreveu a história, abra sua Bíblia no livro de Esther. Livro de Esther, capítulo de número 6, versículo 1. Livro de Esther, capítulo de número 6, versículo 1. Naquela noite, o rei não pôde dormir, de sorte que mandou trazer o livro das crônicas, os registros do seu reino, as quais se leram diante dele. E achou-se escrito que Mardoqueu tinha denunciado a Bigtã e a Teres, os 2 oficiais do rei, guardas da porta, que tinham conspirado para assassinar o rei Assuero. Agora olha aqui para mim, fazendo história dentro de uma cidade. Primeiramente, fazendo história dentro da própria casa, a mulher sunamita. A Bíblia diz que o rei Assuero era o maior rei da sua época atual. Diante do rei Assuero, acompanhava 127 províncias, desde a Pérsia, que é hoje o Irã, até as antigas Índias. Era um reino poderoso. E ele tinha como braço direito, como primeiro-ministro do seu reino, um homem ímpio, um homem malvado, que tinha o poder delegado das mãos do próprio rei Assuero, chamado Amã. E a Bíblia diz que quando Amã desfilava no seu cavalo bonito e forte pelas ruas da Pérsia, que é hoje o Irã, todos os homens, mulheres, todos os militares, crianças, toda a população da Pérsia se prostravam de joelhos e prestava continência ao poderio do primeiro-ministro do rei, chamado Amã. Mas havia um homem chamado Mardoqueu, que era judeu, que ficava em pé, enquanto todo mundo se ajoelhava e se dobrava diante de Amã. Mardoqueu ficava em pé, porque Mardoqueu representa a igreja. Enquanto o mundo se prostra à cachaça, ao álcool, às drogas, à degradação moral, à feitiçaria e à idolatria, a igreja marcha em pé e não se curva diante do mundo e do pecado. E diz a Bíblia que aquilo indignava a Amã. Ele ficou com o coração totalmente enfurecido, voltou para casa chateado, e a sua esposa percebeu a sua chateação, perguntou o que estava acontecendo, e ele respondeu: é porque quando eu entro na cidade, eu sou representante do grande rei Assuero, toda a cidade se prostra diante dos meus pés, desde as crianças até os adultos, mas tem um judeu chamado Mardoqueu, que não faz caso da minha presença, e não honra a minha chegada na cidade. Então a mulher e seus conselheiros disseram: não se preocupe, vamos levantar uma forca de 50 côvados, e que hoje para amanhã eu te garanto que a
cabeça de Mardoqueu estará pendurada naquela forca. Mas, meus amados irmãos, a Bíblia diz categoricamente que aquele que prepara uma forca e uma cova, ele mesmo vai cair nela, porque ninguém pode amaldiçoar ao povo de Deus, aquele a quem Deus escolheu e abençoou. Quem crê no poder dessa palavra? E diz a Bíblia que o rei Assuero foi dormir, e naquela noite ele não conseguiu dormir, porque foi acometido de uma insônia. Agora preste bem atenção, irmãos. Quantos aqui creem em milagre de Deus? Eu quero lhe garantir nesta noite, quando Deus se levanta para abençoar a vida de crente, Ele dá sono de alguém e arranca sono de alguém. Sabia disso ou não? Quando Deus quer abençoar a vida de crente, Ele faz gente dormir, roncar e até babar para poder sonhar. Quem lembra de Daniel na Babilônia? Havia uma sentença contra Daniel. Os invejosos inimigos de Daniel fizeram de tudo para tirar Daniel do carro e jogar ele no fundo do poço. Foi assim ou não foi? Mas o rei foi dormir, e dormiu tanto que sonhou. E o sonho foi tão estranho, tão sinistro, que os agoreiros, feiticeiros do rei da Babilônia, não conseguiram interpretar o sonho. Aí chamaram o profeta Daniel, que tinha o Espírito de Deus. Quando Deus quer abençoar, faz alguém dormir até demais para poder sonhar, porque é só você que tem o Espírito Santo para interpretar sonho e trazer vitória para a sua vida. Já nesse caso, o rei queria dormir e não conseguiu dormir, ficou com insônia. E porque ele não conseguia dormir, aí ele chamou o servo e disse assim: olha, vai na minha biblioteca e traz os livros das crônicas, que eu vou ler um pouquinho, e quem sabe meus neurotransmissores vão se cansar, a endorfina, que é o hormônio do sono, vai ser manifestado e eu vou conseguir dormir. E quando ele começou a ler o livro das crônicas, que mal abriu o livro, estava estampado escritor de história, marcando a história. Estava marcado no livro que houve uma conspiração por 2 soldados do rei, que guardavam a porta do palácio para matar o rei Assuero. E sabe quem foi que deu livramento e salvação para o rei Assuero? Quem foi? O judeu Mardoqueu. Aí o rei se espantou com aquilo e dizia: eu não sabia dessa história. Chamou o servo e disse: quem é esse Mardoqueu? É um judeu que fica lá na porta da cidade, que só adora Jeová, o Deus dele, o Deus de Israel. Aí o rei curioso diz: é verdade que ele salvou a vida do rei? É verdade que ele me livrou da morte de uma conspiração? É verdade, o rei, está aqui no livro. Ele fez a história para marcar a história, estando no anonimato. E o rei perguntou: e não fizeram nada com este homem? Não fizeram nenhum benefício com este homem? Olha, rei, até que se saiba, esse homem está lá na porta da cidade, nenhum benefício veio para ele. O rei mandou marcar um jantar com a sua linda esposa, a judia Esther. Mandou chamar o primeiro-ministro do reino. Como era o nome dele? O infeliz do Amã, que não gostava de crente. Ele chegou em casa quando recebeu o convite e disse: mulher, se não bastasse eu ser o homem mais poderoso da cidade no lugar do rei, olha que honra eu recebi. O rei mandou um convite para um jantar de honra, só eu, ele e a mulher dele, dentro do seu palácio. Eu vou me aprontar. E tem mais: na hora que eu estiver jantando com o rei, eu vou pedir a cabeça daquele infeliz judeu chamado Mardoqueu, amarrado na corda de uma forca. E ele foi para aquele banquete, irmãos, com o propósito de enforcar Mardoqueu. E saiu daquele banquete com a forca preparada para o seu próprio pescoço, porque a minha Bíblia diz que nenhuma seta do inferno toca naquele que louva e adora ao nome do Senhor nosso Deus. Quem crê no poder dessa palavra? Agora imagine o banquete real, ele comendo, bebendo e jantando. De repente o rei pergunta para o primeiro-ministro Amã: Amã, você é o meu homem de imediato, e eu tenho uma pergunta muito nobre para lhe fazer.
O que é que se deve fazer a um homem cujo coração o rei se agrada? Aí Amã respondeu assim: quem sou no seu coração? Ah, o homem que mais o rei se agrada nessa cidade sou eu. Eu sou o primeiro-ministro, eu sou o representante dele, sou eu que tenho o anel, o selo da mão dele para representar ele em qualquer país, em qualquer lugar. Eu sou o homem mais importante. Então eu vou responder para ele: rei, o homem cujo coração o rei se agrada, o senhor deve colocar ele no seu cavalo branco, cavalo real. O senhor deve colocar a sua coroa de ouro na cabeça dele. O senhor deve colocar o seu cetro real na mão direita dele. E aí o senhor deve chamar um homem grande do seu reino para puxar a rédea do animal e publicar em toda a avenida da Pérsia: este é o homem cujo coração o rei se agrada. E sabe o que aconteceu? O rei, quando ouviu aquilo, disse para o seu primeiro-ministro: então, Amã, você vai sair daqui, vai na casa de Mardoqueu, manda ele vir aqui, coloque ele no meu cavalo, a minha coroa na cabeça dele, minha veste real, o cetro na mão dele, e é você mesmo que vai puxar a rédea do cavalo e vai anunciar para toda a cidade: cujo coração, este é o homem que o rei se agrada. Aí, olha aqui na projeção, parece que eu estou vendo o ímpio, injusto, incrédulo, caluniando, perseguindo, para ver a desgraça do crente, para ver a tua derrota. É essa mão mesma que Deus vai usar para puxar o capreço do cavalo, e você vai realezamente, sentado no cavalo branco, se amostrar para a cidade: este é o homem e a mulher cujo coração o Rei da Glória se agrada. Quem pode aplaudir ao Senhor e glorificar o nome de Deus? Quero lhe garantir nesta noite, meu irmão, minha irmã, há uma história para ser realizada na sua vida. Quem crê no poder desta palavra? A terceira pessoa que marcou a história, olha aqui na projeção, foi um homem chamado Eliseu. Abra sua Bíblia nesta referência bíblica, 2 Reis, capítulo 3, versículo 11. Rapidinho que eu já estou terminando. 2 Reis, capítulo 3, versículo de número 11. Glória a Deus. 2 Reis, capítulo 3, versículo de número 11. Mas perguntou Josafá: não há aqui algum profeta do Senhor, para que consultemos ao Senhor por ele? Então respondeu um dos servos do rei de Israel: aqui está Eliseu, filho de Safate, que era pastor presidente das Assembleias de Deus, da Igreja Batista, da Igreja Quadrangular, da Igreja Universal, da Igreja Deus é Amor, que está sobre a face da terra. Sim ou não? É assim que está escrito? Aqui está o profeta Eliseu, filho de Safate, que era conferencista internacional. Sim ou não? Que era cantor 5 estrelas. Sim ou não? E o que é que o profeta Eliseu fazia? Fazia o quê? Deitava a água nas mãos e eu pergunto à igreja: ele era profeta ou não era? Era profeta ou não era? Eliseu era profeta ou não era? Mas ele não foi reconhecido como profeta. Ele não foi reconhecido como pastor presidente de 50 igrejas. Ele não foi reconhecido como pastor que construiu 40 igrejas. Ele não foi reconhecido como cantor internacional 5 estrelas. Ele não foi conhecido na televisão, nos estúdios de rádio. Eliseu foi reconhecido como um homem que deitava água nas mãos do profeta Elias. Não é o muito que você faz para Deus, é o pouco que você faz, mas com consciência
que é para o teu Deus. Eliseu não reivindicou ser discípulo de Elias, mas Eliseu deitava água. Parece que eu estou vendo, olha aqui para mim, eu já estou terminando. Elias acordava de manhã, quando ia lavar o rosto, escovar o dente, o profeta Eliseu já chegava com uma bacia com água e deitava água nas mãos do profeta Elias para ele lavar o rosto e escovar o dente. Elias caminhando para fazer a obra de Deus, lá vem Eliseu com água e deitava água nas mãos de Elias para ele matar sua sede e dar água para Elias. Esta simples atitude de um homem de servir a um profeta, dando água na hora necessária, escreveu uma história e marcou uma história. Hoje em dia ninguém quer servir. Hoje em dia todo mundo quer ser servido. Hoje em dia a maioria não quer ser ovelha. Hoje em dia todo mundo quer ser pastor. Tem mais pastor do que ovelha em muitas igrejas por aí. É verdade ou não é? A maioria dos crentes só estão atrás de cargo, de posição. Se não for reconhecido no cargo, numa posição, numa liderança disso ou daquilo, vai dar tic-tac no coração, vai infartar, quer morrer, quer sair da igreja, quer pular para outro ministério, porque não aprenderam a fazer história, irmão. Quem faz história não ambiciona altos cargos. Quem faz história, ele marca a história, varrendo o templo, passando a toalha com álcool no púlpito da igreja. Ele marca a história cuidando do som. Ele marca a história acendendo e apagando as luzes, como Samuel quando era pequeno no templo, nos dias de Samuel. Ele marca a história fazendo alguma coisa dentro da obra, dentro da igreja, sem presunção de cargo ou posição. Quem está entendendo essa palavra? E naquilo que você honra a Deus, você será honrado por Deus. Diga comigo, naquilo que você honra a Deus, você será honrado por Deus. Aí eu pergunto a essa igreja: Eliseu foi reconhecido por quê? Porque deitava água nas mãos de Elias. Quando Deus levou Elias para o céu, que Eliseu viu Elias subindo em carruagem de fogo, a capa de Elias desceu. Eliseu pegou aquela capa. E qual foi o primeiro milagre de Eliseu? Quem lembra? Cadê o povo que lê a Bíblia? Qual foi o primeiro milagre de Eliseu? Não. Qual foi o primeiro milagre de Eliseu? Abriu o rio Jordão. Qual foi o outro milagre de Eliseu? Havia uma seca em Israel. A água faltava na rua, nas casas e na cidade. O gado morrendo por causa da seca. O povo desesperado. O rei estava atônito porque a imprensa de saneamento disse: olha, vai morrer todo mundo de seca, acabou a água. Eliseu chegou no meio da cidade, chamou os servos e disse assim: assim diz o Senhor dos Exércitos: não ouvireis ruído de vento, não ouvireis ruído de nuvens carregadas, nem de chuva, mas conforme a palavra do meu Deus, vai fluir água dos lençóis freáticos debaixo da terra, e todos os vales e todos os rios serão cheios da água. Mal Eliseu profetizou: sem chover, sem as nuvens serem carregadas, sem ter relâmpago nem trovoada, os lençóis freáticos se abriram. Houve um processo da erupção, a crosta terrestre se rompeu e a água fluía de baixo, e começou a subir água de baixo para cima e encheu todo o vale valado e a casa do povo de Deus. Levante a mão e glorifique o nome do Senhor. Por que Eliseu foi caracterizado como profeta da água? Porque o seu ministério era servir. Era servir. Quantos querem marcar a história nesta última hora? Sirva a Deus com aquilo que você tem na sua mão. Entendeu agora? Se é para cantar, cante com graça e com alegria no coração. Se é para pregar, pregue com alegria e com gratidão na alma. Se é para adorar,
adore ao Senhor em espírito e verdade. Se é para contribuir, contribua fielmente. Não deixe a obra padecer necessidade, porque naquilo que você honrar a Deus, Deus honrará a sua vida também e marcará a sua história. Para finalizar, Isaías 53. Abra a sua Bíblia. Isaías capítulo 53, versículo de número 10. Vamos ler o versículo 7. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a sua boca. Como o cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Versículo 10. Todavia, ao Senhor agradou com ele, fazendo-o enfermar por causa dos nossos pecados. Mas ele verá a sua descendência, prolongará os seus dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Ele verá o trabalho da sua alma e ficará, que completa? E ficará uma mulher escreveu uma história dentro da sua casa, e por causa dessa história ela foi lembrada, e a restituição veio para a sua casa. Sim ou não? Sim ou não? Um homem escreveu a história dentro de uma cidade, e por causa dessa história esquecida no livro das crônicas, no dia que foi lembrada por causa da insônia do rei, salvou a sua vida, salvou toda a cidade e principalmente o seu povo judeu. Um homem escreveu uma história dentro de uma nação, simplesmente porque servia água nas mãos do profeta Elias. Mas teve um homem que não somente escreveu a história, ele mesmo é a própria história. Com a sua vida, ele foi moído pelos meus e os teus pecados. Mas a Bíblia diz, ao ver a sua descendência, ao ver uma igreja da rotatória, na etapa C, num recanto do Goiás, em Valparaíso, sua alma se alegrará, porque a história foi feita lá atrás da cruz do Calvário, e essa história está sendo contada aqui nesta noite. Quantos aqui querem escrever história na sua casa? Quem quer escrever uma história na sua cidade? Quem quer escrever uma história na sua nação? Jesus escreveu a história final para todo o planeta da face da terra. Fiquem bem esta noite e vamos glorificar o nome do Senhor. A equipe do louvor, e estaremos encerrando.